compartilhar a palavra do Senhor e para dar um ânimo, trazer algo diferenciado. Então nós pedimos que o Espírito Santo esteja nos dirigindo, esteja abençoando a sua vida. E eu quero dizer que se você começou a ouvir, permaneça com atenção, porque eu sei que hoje o Senhor quer nos levar de algum ponto que nós estejamos para outra situação, que é uma situação de bem-aventurança, de graça, de alegria e de contentamento. Nesses dias, exatamente agora, nós estamos aí há 40 dias, né, um pouco mais, dependendo da região, vivendo uma situação bastante crítica, e eu acho que nós chegamos a um momento em que está muito próximo de nós temos alguém conhecido, alguém da família que se infectou, e por isso a gente está naquele temor. Eu sei que muitas pessoas, às vezes um probleminha na garganta, um respirar, um espirro, digamos assim, um problema de respiratório, às vezes, né, uma rinite ou alguma coisa parecida, você já fica com receio, já fica se perguntando, será que eu também já fui contaminada, né, contagiada, o que está acontecendo? Então, essa pressão de a gente estar olhando, por exemplo, o que o Ministério da Saúde está dizendo, o que as informações e os noticiários estão trazendo, pode estar provocando em nós um medo. E uma das situações do medo é que o medo, ele nos paralisa e ele traz para nós, né, produz em nós, por exemplo, cortisol, que é um hormônio que vai trazer uma depressão, vai provocar algo mais danoso para o nosso organismo. Então hoje a palavra, ela é para esse momento, um momento de crise, um momento de temor, um momento de instabilidade. E a gente vai trabalhar um dos elementos que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nesses dias, que é como eu saio de uma situação e sou levada para outra. E o Senhor nos traz aqui, nessa palavra, que há nele e na palavra de Deus uma resposta não só para essa situação, mas para qualquer uma outra em que nós precisamos nos mover, né? Mover o nosso estado de ânimo. Então a palavra está em Lucas capítulo 17, uma palavra talvez bem conhecida sobre 10 leprosos. E eu quero compartilhar com vocês então versículo 11 ao 19, ele vai nos mostrar essa situação. Que Jesus Cristo ele estava indo de Jerusalém, quando ele passava no meio de Samaria, ele encontrou 10 leprosos. E daí, olha só que interessante, no versículo 13, vai dizer que eles levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo isso, disse, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, ele glorificou a Deus em alta voz e voltou. E ele caiu aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E Jesus vai dizer assim, foram 10 que foram curados, onde estão os outros 9? E daí Jesus vai finalizar no versículo 19, dizendo assim, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então eu quero rapidamente hoje trazer uma palavra rápida nesse tempo de consagração das nossas vidas, de buscar a Deus sobre primeiro esses eventos que aconteceram aqui, sobre 3 momentos, e também trazer essa palavra de motivação, entendendo por que a gratidão ela é uma semente poderosa, ela é algo que nos move, ela é algo que nos leva para um outro status, e ela nos leva para uma conquista. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente está vendo uma situação de leprosos. Leprosos são pessoas que estão ali retiradas da sociedade. Na realidade, a Bíblia, normalmente, né, os teólogos apontam, quando a gente fala sobre a lepra, como o pecado. Pecado como algo que ele machuca, mas a pessoa no momento ela não está sentindo a dor, né, mas ela está levando a uma destruição. Esses homens eram leprosos, eram separados da sociedade, e eles, ao ouvirem de Jesus, eles clamam. Então, é interessante que Jesus, nessa passagem, ele dá uma ordem. Ele não
ele não libera a cura como em outro momento. Não aconteceu nada ali. Ele diz para eles, vão ao sacerdote. Os sacerdotes se apresentem lá. Por quê? Porque o sacerdote que tinha legalidade para declarar se eles estavam curados ou não. E ali a gente está vendo que entre eles tinha um que era samaritano, um que era estrangeiro. E os outros provavelmente eram judeus e que entendiam esse princípio de irem até o sacerdote. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que a cura ela não ocorreu naquele momento. A cura ela ocorreu no processo, no ir, no obedecer. Então às vezes nós queremos alguma coisa imediatamente, agora. A gente chega para Jesus clamando, Senhor, se você está enfermo hoje, você está temeroso, às vezes a tua oração, ela pode ser uma oração assim imediata. Hoje eu quero a cura. E Jesus pode estar dizendo, tem um caminho. O caminho é o caminho do exercício da fé, né? E daí a gente vai perceber que no caminho eles são curados. Nessa obediência, na obediência é que houve a cura. E muitos eles seguiram para o ritual. Mas uma pessoa ele reconheceu que aquele que curou era maior do que o ritual. Aquele que o curou era maior do que os princípios legais, maior do que a legalidade. Por isso que valia a pena voltar para Jesus para agradecer. Então, o que a gente pode perceber, fazer bem curtinho, né, uma relação, que às vezes a gente está muito mais preocupado com os aspectos legais, com o que vai acontecer, a gente está muito mais ouvindo as leis, a gente está muito mais ouvindo os aspectos biológicos, as ocorrências, é assim que vai acontecer, do que ouvir a fé, ouvir aquele que é maior do que tudo, ouvir aquele que tem a resposta, que é Jesus. Então voltar-se para Jesus. E daí, a partir desse segundo momento, então, de a gente entender que a cura, ela ocorreu no caminho, ela ocorreu na obediência. A terceira questão é a gratidão. E na gratidão, por que essa mensagem ela me chamou tanto a atenção? É porque entender que a gratidão, e agora eu quero frisar, toda a gratidão ela tem uma consequência. E quando esse homem ele resolve, ele volta, né, a agradecer a Jesus, ele recebe alguma coisa a mais. Então no versículo 19, Jesus vai dizer, olha, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então quando nós somos gratos, nós reconhecemos que é Deus, que é Ele que faz, nós ganhamos, nós herdamos, nós tomamos, né, nós recebemos a graça, recebemos algo mais. Então, quando nós não somos gratos, aí vem a questão, quando nós não somos gratos, nós não provocamos algo mais na nossa vida. A gratidão, então, ela é mobilizadora, ela mobiliza algo em nosso favor. E eu chego à conclusão de que a gratidão, não há nada de que a gratidão ela não provoque, não é um reconhecimento, não é isso que a gente quer, que a outra pessoa reconheça que eu fui agradecido. Não, a gratidão ela traz paz, ela traz estabilidade, ela provoca no outro uma reação de bem-estar também. Ela faz com que a pessoa que favoreceu, né, ao você ser grato a ela é o reconhecimento. O reconhecimento ele é um padrão de alto nível. Então, nessa situação aqui, a gente vê que Jesus ele tinha certeza na palavra que ele liberou para 10. Se ele liberou a palavra de cura para 10, ele tem tanta convicção que os 10 foram curados, que ele pergunta, aonde estão os outros 9? Isso me leva a entender que se Deus tem uma palavra liberada para a minha vida, se Deus liberou uma palavra para a sua vida, tenha essa mesma convicção. Se você recebeu parcialmente, de 10 você recebeu um só, chegue aonde estão os outros 9. Porque eu sei que Deus já liberou a cura, Deus já liberou a promessa, seja ela na área física, seja ela a área que for. Mas se você tem a palavra é 100% verdadeira, ela é 100% genuína, ela é 100% comprometida, ela compromete-se a si mesmo. Deus se compromete, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra.
Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, na palavra que foi liberada. Então esse é o primeiro momento, é o momento da explanação dos próprios versículos em si. E o segundo momento dessa ministração, eu quero falar sobre gratidão, sobre qual a importância de gratidão. E daí eu quero trazer dois outros versículos aqui chave. O primeiro deles é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças. E daí em tudo dai graças. Por que a palavra é tão enfática? Ela diz que não é em qualquer, só nas situações boas dai graça. Ela diz, olha, em tudo. Então, olhe para o que você está agora, nesse momento. Será que você consegue agradecer por esse momento, por essa situação? Então, primeira situação, você está ouvindo, dai graça. Segundo, você está vendo, provavelmente, dai graça. Então, o que está acontecendo contigo? Você tem vida, dê graças. Você pode dizer, mas eu estou infectado, estou com coronavírus, mal conseguindo respirar, mas estou respirando ainda, então dê graça, né? O Senhor te deu saúde até agora, dê graças. Não há uma situação que nós não possamos encontrar nela motivos para agradecer. Eu até estive falando com uma amiga minha que está passando por uma outra situação de enfermidade, de dores. E eu falava para ela, se você olhar a tua vida, quanto tempo você tem mais de dores ou sem dor? Então, você pode até ter um relato nesse momento e dizer que você tem mais situação de dores, mas agradeça pelos momentos de não dores e as áreas que não doem. Meu Deus, a gente tem condições de ser grato. Mas aí você vai dizer assim, será que a gratidão é isso? Ficar hashtag gratidão, hashtag graça, né? Então, obrigada, gratidão. Não. O que isso provoca? Por que Deus é tão enfático em dizer para nós ser gratos? E daí é interessante porque hoje os estudos apontam que a gratidão, ela mobiliza dentro de nós uma atividade em cadeia, uma cascata. Quando eu sou grato, e é interessante, eu estimulo áreas neurológicas em mim, que no final dessa cadeia, dessa cascata, ela vai produzir bons hormônios, como a serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da alegria, ocitocina, que é hormônios que são favoráveis a nós. Então, a gratidão, ela está ligada, vinculada a uma consequência que é a felicidade. Toda pessoa feliz, ela é grata. Então, se a pessoa agora te coloca em um momento que você esteve assim, exuberante, alegre, feliz, contente, você tem uma expressão, né? Todo o teu corpo se envolve nisso. E você consegue agradecer por aquele momento. Meu Deus, graças a Deus, né? Um filho que nasce, uma conquista do emprego, um concurso que você passou, conquistas que você teve. As conquistas, elas te trazem gratidão. O sorriso, ele te traz gratidão. A beleza, né? Hoje a gente está valorizando coisas que nós tínhamos e que talvez nós não estávamos tão gratos. A possibilidade de caminhar, de andar, de cumprimentar, de abraçar pessoas, de estar em relacionamento. Como é bom isso, como isso gera felicidade. Então, com essa felicidade, ela é expressa nesses hormônios que nós produzimos no nosso corpo. E como eu posso provocar a produção desses hormônios? Sendo gratos, sendo grato, agradecendo, olhando as situações e provocando em mim, portanto, essa felicidade. Outro versículo que eu queria associar nessa ministração na realidade são 2 salmos, rapidamente. O Salmo 42, verso 7, vai dizer que um abismo chama outro abismo. Isso normalmente é conotado com pecado, mas eu quero dizer o seguinte, que um pensamento de tristeza, ele chama outro pensamento de tristeza. E esses pensamentos, eles vão se acumulando e você começa a ficar depressivo. Então, um abismo, ele chama outro abismo. E você começa a ficar com medo.
E o medo vai te paralisando. E a paralisia faz com que você não haja, com que você fique recluso e de repente você está até com síndrome do pânico, totalmente fechado. Mas a palavra também vai dizer no Salmo 19, versículo 1 e 2, que os céus revelam a glória de Deus, manifestam a grandeza de Deus. O céu, a terra, tudo anuncia que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus está no controle, que Deus não perdeu o controle. E daí o versículo 2 vai dizer que um dia faz declaração ao outro dia, e a noite mostra sabedoria para outra noite. Então hoje o Senhor quer nos levar a fazer declaração desse dia para outro dia. Hoje nós estamos assim, amanhã nós estaremos melhores. Você que está enfermo, hoje você está com esses sintomas, amanhã você vai estar melhor em nome de Jesus. Faça a declaração para o outro dia. Faça a declaração, mostre sabedoria. A Bíblia está dizendo que uma noite mostra sabedoria para outra noite. Um dia faz declaração para o outro dia. Não fique chamando um outro abismo. Anule-se de tantas informações negativas, de vídeos às vezes que só mostram mortes, más notícias. Mas vamos fazer declarações boas para as pessoas que estão em nossa volta. Declarações de saúde, declarações de bem-estar, declarações de que nós sabemos que as coisas vão mudar. Nós sabemos que nós estamos vivendo num momento assim crítico, mas também um momento super criativo. É um momento super criativo. Olha só, um biólogo, Átila, ele traz informações bem novas de pesquisas agora deste mês, mostrando, por exemplo, que nós temos 188 testes novos que já estão fazendo tratamento e 146 novos testes estão sendo realizados. Quer dizer, mais de 300 testes que estão sendo trabalhados por pesquisadores, por pessoas envolvidas na área. Gratidão por isso. Gratidão por essas pessoas que estão empenhadas dia e noite tentando descobrir a cura, amenizar os sintomas. Então, gratidão e que Deus traga conhecimento e traga revelação. A grande necessidade para este momento, a resposta seria a vacina. Tem mais de 115 vacinas sendo testadas. Então, vamos pedir ao Senhor, Senhor, traga também conhecimento e ciência, porque a palavra de Deus vai dizer que as veias da ciência estão na mão de Deus. Que bom que está acontecendo isso. Gratidão, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor está trazendo esse conhecimento em pessoas testando e treinando. Mas isso é imediato? Não, queridos. Olha, uma das vacinas mais rápidas que saíram em 5 anos. Então, mesmo que nós estejamos com o mundo todo envolvido nisso, provavelmente nós teremos isso ainda para o próximo ano. Nós temos aí uma sequência de eventos, de linhas, de curvas sendo abatidas, pessoas ficando em casa, mas que provavelmente nós estamos sujeitos a esse vírus. Mas não vamos ficar trazendo que isso seja um temor para nós. Nós vamos nos fortalecer. Deus, Ele é aquele quem nos fortalece. Olha, a palavra do Senhor diz, eu sou quem te fortaleço, eu sou quem te ajudo, eu que te tomo pela mão direita e te digo, não temas. Esse é o nosso Deus. Não temas, Ele é quem nos fortalece. Então você que já está enfermo, você que tem alguém enfermo na tua casa, o Senhor hoje entra com palavra de fortalecimento, de cura, de ânimo. Se você está tão fraco que você diz, Senhor, eu não consigo. O Senhor diz, eu te tomo pela tua mão direita. Ele que nos toma e Ele que nos fortalece e nos levanta. Então se sinta animado. Todos, olhe para essa emergência mundial. Não fique olhando que está, mas tem muitas pessoas que estão explorando, tem muitas pessoas que estão na área da corrupção. Não, em nome de Jesus. Isso vai passar, as pessoas todas estão com interesse, estarão os governantes, quem está na política, quem pode fazer alguma coisa, estarão tendo consciência liberada, abençoada para fazer o bem, para todos juntos acharmos o caminho, trazendo mais unidade, trazendo essa humildade também em nós de dependência um do outro. Não somos ermitões. O isolamento não é para isso, mas o isolamento é para que a gente tenha relacionamento também em família.
Então, que Deus te abençoe com essa palavra. Gratidão por você estar aí. Que Deus te abençoe. Seja grato. Olha só essa palavra de Tessalonicenses. Seja grato em tudo. Eu sou grato a Deus por sua vida. Sou grato a Deus por este momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.